Salve, salve, ouvintes do Total Cash. Sejam bem-vindos ao podcast oficial da Total Ingredientes. Aqui a gente explora o fascinante universo da ciência por trás dos alimentos. Eu sou o Gabriel, seu anfitrião de hoje sempre, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho de como a Total transforma ideias em realidades, através dos nossos projetos técnicos. A gente vai mostrar para vocês como a gente ajuda os nossos clientes, né, e novos clientes a aperfeiçoarem e desenvolverem novas formulações e também fazer novas adequações das formulações. A gente sempre garante o maior nível de qualidade e eficácia possível. Então fica aí com a gente e aproveita o episódio. Antes de a gente mergulhar nos detalhes, é importante a gente falar sobre a importância dos projetos, né? No cenário atual e com a demanda dos consumidores em constante evolução, a gente sempre busca produtos, né, mais saborosos, mais seguros, mais saudáveis, por exemplo. Ao mesmo tempo, né, a indústria ela vem enfrentando desafios regulamentatórios rigorosos e também competição muito acirrada. Então, a gente tem essa necessidade de inovação contínua todo momento nas indústrias de alimentos. E aí, nesse exato ponto, a gente entra com os projetos técnicos, né? Eles são essenciais para que a gente possa garantir que as formulações atendam essas demandas e superem esses desafios de mercado. Então, projetos bem estruturados permitem que as empresas, né, otimizem essas receitas, melhorem a qualidade dos produtos e também, né, lancem produtos com a maior qualidade possível e confiança, né? Porque a gente já viu aí alguns casos, né, de recall de produtos que não tiveram um nível de confiança alto e isso degrada muito a imagem de uma empresa. Então, a gente na Total a gente se orgulha de oferecer essas soluções personalizadas através das nossas consultorias técnicas especializadas. Então, a gente não apenas entende o desafio do cliente, mas a gente também trabalha lado a lado para superar esses desafios e criar coisas novas. E aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona esses projetos de consultoria. Tá? Eles têm dois fluxos de trabalho. Então, hoje existem o fluxo de trabalho de aperfeiçoamento e adequação de formulação, quando o cliente já tem uma formulação e a gente vai ajudar ele a trocar um ingrediente, por exemplo, né, ou aperfeiçoar aquela formulação. Eu vou dar um exemplo hoje de um processo na panificação, que a gente alterou um conservante do cliente por um outro conservante que era muito mais clean, vamos dizer assim. Tá? E o fluxo de desenvolvimento de nova formulação, quando quer começar do zero. Tá? Começando com o fluxo de aperfeiçoamento, né? E eu vou fazendo um link com o que a gente já fez para vocês entenderem melhor. Como é que começa, né? A nossa primeira etapa é a conversa inicial. Então, a gente começa com essa conversa inicial, né? A gente tem nosso exemplo que a gente teve com o fabricante de pão, né? Ele queria trocar o conservante que ele tinha, que era o propionato de cálcio, pela nossa linha do Shelf TAS, né? Que a nossa linha, na verdade, usa menos conservante na aplicação final, dando mais saudabilidade para o cliente e tem um shelf life mais estável, mais longo. Então, a gente se reuniu com o cliente, entendeu a demanda que ele queria, né? Demos a sugestão e nesse diálogo é muito aberto e crucial para que a gente possa alinhar as expectativas de ambos os lados. Após isso, né, a gente dando essa ideia inicial, o cliente topou, né, a gente foi para a parte da análise técnica profunda. Então, o que acontece? A nossa equipe técnica ela realiza uma análise minuciosa na formulação do cliente, o cliente nos passa isso, né? A gente também tem um contrato de confidencialidade com esse cliente, ele passa essa formulação, a gente examina cada um dos ingredientes, também o processo produtivo. E nesse caso da fabricante de pão, né, a gente analisou o conservante que ele utilizava, de onde é que vinha, quais eram os outros ingredientes que ele tinha para ver se isso não iria afetar na substituição direta. Aí a gente estudou possíveis alternativas também no processo de produção dele. A etapa 3 ela vem na parte da proposta personalizada do aperfeiçoamento. Então, com base nessa análise, nesse estudo, a gente apresenta uma proposta, né, personalizada para o cliente. E essa proposta ela oferece soluções claras e eficazes. No nosso caso, foi a substituição, né, de um produto pelo outro com melhora no processo produtivo do cliente. Porque, por exemplo, o produto do cliente que ele estava utilizando, o conservante, era em pó, né, e o nosso produto era líquido. Então, a gente tinha que fazer, juntamente com o cliente, essa adaptabilidade, né, na linha de produção. Tá? O cliente topou, nesse caso, a gente foi para a parte de teste piloto. Então, a nossa equipe foi para dentro do cliente, né, para dentro da fabricante, e a gente começou a fazer produção de pequenos lotes e pequenos lotes de produção com essa nova formulação para testar a eficácia e ver como é que o pessoal da produção estava se comportando, né? E aí a gente, juntamente com isso, fez todo o processo produtivo, garantiu que o sabor e a textura também não estavam sendo comprometidos, né? E também fez a coleta dessas informações, tá? Depois a gente passou dessa etapa,
a gente vai para aprovação conjunta. Então, nesse caso, a gente revisou todos os resultados do teste piloto, né? Então, a gente viu a eficácia, a gente viu como é que os operadores estavam se comportando, né? E a gente revisou isso com o cliente final. Aqui o cliente ele teve voz ativa na aprovação, tá? A gente faz isso para garantir que a gente está tudo de acordo com as expectativas. E nesse caso da fabricante, né, de pão, né, ele conseguiu testar o produto, né, e nos deu alguns feedbacks muito instrutivos, né? Então, que a gente foi para a próxima etapa, que era a implementação eficiente. Então, o cliente aprovou a formulação, falou, olha, show, ficou muito bom, né? Mas a gente precisa mudar algumas coisas, né? Então, para essa implementação eficiente, o nosso problema naquela época era que os operadores não estavam conseguindo, né, aplicar de maneira correta o produto líquido na massa. Então, o que a gente fez, né? A gente conversou, com a equipe técnica e foi uma solução muito mais simples que a gente imaginou. A gente pegou um dosador, né? E já botava o volume correto de conservante. Então, o que acontecia? O operador chegava na máquina e ele despejava somente um vidrinho, né? Na verdade, era um plástico dosador, com a quantidade correta já. Ele não precisava pesar, não precisava fazer nada. Ele só despejava aquele líquido no final do processo, quando a massa já estava batendo. E assim a gente tinha uma maior eficácia e o operador conseguiu fazer a operação corretamente. Tá? Então, essa é a parte da implementação eficiente. E finalmente a gente foi para o suporte contínuo, né? Onde a gente tem o nosso compromisso não terminou ali na implementação, a gente fornece esse suporte contínuo e monitoramento junto com o cliente. Então a gente continua acompanhando o desempenho do produto no mercado e também fazendo ajustes necessários. Nesse caso, a gente fez algumas ainda visitas, né, para fazer alguns treinamentos com os operadores do nosso cliente. Tá? Então a gente conseguiu entender aqui bem que é mais um processo realmente de consultoria, entender a formulação e ver como a gente consegue ajudar. E aí a gente entra para outra etapa, tá? Que na verdade não é outra etapa, é outro fluxo de projetos, é outro tipo, né? Que é a parte de desenvolvimento de novas formulações, tá? Aqui nesse fluxo a gente desenvolve realmente nova formulação. E eu vou dar um exemplo de um case que a gente teve. Então a primeira etapa é a reunião inicial. A gente começa com essa reunião inicial. No nosso caso, a gente começou essa reunião com uma startup que ela desejava fazer uma linha de energético, tá? E a gente se reuniu com eles para entender qual que era o objetivo e a visão deles para esse produto, para a gente entender realmente o que eles queriam, né? Após isso, a gente falou, tá bom, a gente vai para a etapa 2, que aí é com a gente, né? O nosso dever de casa. A gente pegou as informações do cliente, né, com o nosso framework de projeto. A nossa equipe, ela embarcou nessa jornada de pesquisa e desenvolvimento. A gente explorou novas ideias e soluções sob medida para esse cliente. Nesse caso, ele queria um energético mais natural. Então, a gente foi atrás do mercado com a seleção de ingredientes naturais que forneciam a energia e o sabor que ele queria. A gente entendeu isso, sem esses aditivos que ele não desejava no produto dele, e a gente montou essa proposta, né? Com isso, antes de a gente apresentar, né, a gente deixa isso mais tátil. Então, a gente faz uma prototipagem tátil, como a gente chama. A gente cria um protótipo dentro do nosso laboratório, a gente apresenta para o cliente que ele pode sentir e saborear o produto. No caso da startup, né, eles puderam testar diferentes aromas, né, e formulações, né, até a gente encontrar a combinação perfeita. Eles escolheram alguns sabores e também níveis de picos energéticos que eles queriam para o produto, né? Após isso, a gente passa para a parte do refinamento colaborativo, que a gente chama. Então, a gente trabalha de lado a lado com o cliente, né, refinando e aprimorando a formulação. Então, foi isso que o cliente fez. Olha, eu queria mixar esse sabor com esse, eu quero um pico de energia maior. Então, foi isso que aconteceu nesse caso. E a gente ajusta o ingrediente e a dosagem para conseguir ter, e o processo também para otimizar o produto final do jeito que o cliente quer, né? Depois disso, né, aprovado pelo cliente, a proposta aprovada, a gente vai para a parte dos testes, né, de garantia de qualidade. Então, com esse produto em mãos, a gente faz vários testes rigorosos para garantir que a formulação atenda os padrões de mercado com qualidade e segurança. Tá? No caso da bebida energética, né, dessa startup, a gente fez testes de estabilidade, sabor, eficácia e shelf life, para ver se o produto realmente ia ficar estável pelo tempo de prateleira que a gente estava propondo para o cliente. Tá? A gente aprovou isso e a gente vai para a etapa 6, que é a aprovação. Então, né, junto com o cliente, a gente celebra a aprovação, a gente marca o início dessa nova jornada, né, dessa nova era para a marca do cliente, e aí a startup já estava pronta para lançar a bebida no mercado. Depois disso, junto com o cliente, tá, a gente tem uma opção que aí depende, né, se o cliente vai querer ou não, que é a etapa da produção escalonada, né? Então, juntamente com o cliente, se ele desejar,
a gente vai junto com ele dentro da terceirizadora dele ou do local que ele está fazendo a produção e garante que a formulação chegue no mercado, né, nos primeiros lotes de forma impecável, né? Então é uma produção em escala industrial que a gente monitora com a nossa equipe técnica, né, para manter a qualidade do produto. E depois a gente faz o pós-lançamento. E aí a gente fica do lado do cliente após o lançamento, garantindo que a formulação continue a encantar os clientes, fazendo essa rastreabilidade de lote a lote, para a gente ver se o produto e o processo eles estão tendo a eficácia que a gente gostaria de ter e também a qualidade que gostaria de ter. Então a gente oferece suporte contínuo e feedback, né, para futuros ajustes se necessário. Então, gente, acho que deu para entender bem a diferença entre os dois, né, e mais ou menos o processo de cada um deles. E eu espero que tenha proporcionado uma visão mais clara, né, inspiradora de como a gente, na Total, faz os nossos projetos, né, para ajudar na vida dos nossos clientes. Então, a gente pode ver que cada etapa a gente planeja mesmo para garantir que os clientes recebam o melhor suporte possível e melhor qualidade, desde o início até a implementação, tá? Enfim, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu peço que vocês fiquem ligados aí nos nossos novos episódios, né, sobre a parte dos alimentos e como a gente continua a inovar e aprimorar nossas práticas. Não se deixe de se inscrever no nosso canal, né, e deixar os seus comentários. E eu queria desejar uma boa semana e até a próxima. Obrigado por ouvir a TotalCast e continue nos acompanhando. Um abração.